Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse encontro. Estou muito feliz pela oportunidade de contribuir com esse festival lindo que é o Livre Mundi e principalmente em estar aqui trazendo um pouquinho dos ensinamentos de um curso em milagres, que é esse livro aqui, que eu tenho muito carinho, muita gratidão e eu tenho certeza que é um caminho lindo para quem escolher abrir o coração. Pode ajudar muito de verdade as pessoas que estão buscando um caminho sincero de autoconhecimento e de paz, de alegria, de consciência. Meu nome é Paulinha Oliveira, eu estou aqui representando o time da Frequência do Amor. A Frequência do Amor é uma plataforma de conteúdo, de experiências baseada, né, nos princípios de um curso em milagres. Então tudo que a gente entrega, tudo que a gente faz lá na Frequência do Amor tem sempre essa base maravilhosa dos ensinamentos do SEM. Carinhosamente ele é conhecido como o SEM, né, que é a abreviatura de um curso em milagres. E tem todo um time devoto, né, por trás desse trabalho, que se compromete não só a entregar esses princípios, né, esse conteúdo, essa experiência, mas principalmente viver, né, os ensinamentos do livro. E isso que eu acho mais incrível, né, desse caminho, é que é um caminho muito prático e ele é um convite muito profundo e muito amoroso, né, para a gente usar os nossos relacionamentos, usar tudo, a gente pode usar tudo da nossa vida, do nosso dia a dia para treinar o que eles chamam de outro jeito de viver. Então eu gostaria de abrir esse encontro compartilhando com vocês um pouquinho da história de um curso em milagres, né, que vai muito além de um livrinho azul, bem grandinho até, né, mas é um livro muito sagrado. E ele veio, né, para o mundo na década de 70, a partir de um relacionamento muito profundo e muito amoroso de dois professores psicólogos norte-americanos, né? Eles trabalhavam na Universidade de Medicina de Columbia, em Nova York, nos Estados Unidos, e eles viviam em um ambiente, né, muito competitivo, eles viviam em conflito, né, e, enfim, viviam lidando com questões muito desafiadoras, né, tanto na relação entre eles, né, como nas relações pessoais deles, né. Então eu estou falando aqui da Ellen e do Bill, que são esses seres aí maravilhosos que se entregaram nessa missão de trazer esse curso para o mundo. E tudo começou com um questionamento deles sobre o mundo. Né? Eles eram psicólogos, a Ellen, principalmente, se considerava muito cética, né? Uma mente muito científica. E o Bill era o chefe dela na época, na universidade, e eles tinham muitos conflitos entre eles, né? E eles começaram a questionar isso. Eles iam em congressos, convenções e viam muitas coisas e tal, e eles começaram a questionar. Até que um dia, em uma briga muito profunda, né, um desentendimento muito profundo, a Ellen virou para o Bill e falou: não é possível que a vida é isso. Não é possível que a gente está aqui para, sei lá, não foi bem com essas palavras, mas foi bem nessa sensação, né? Não é possível que a gente está aqui no mundo para isso, para nascer, crescer, evoluir, morrer. Nesse meio tempo, né, entre o nascimento e a morte, a gente tem que lidar com todos esses conflitos, com todos esses problemas. Não é possível que a vida é isso. Tem que ter um outro jeito de viver, tem que ter um outro jeito de se relacionar, tem que ter um outro jeito de trabalhar. E o Bill
pela primeira vez, concordou com ela, porque eles costumavam a discordar bastante um do outro. Ele falou, você tá certa, realmente deve ter um outro jeito de viver e eu vou te ajudar a encontrar. Deve ter um outro jeito de lidar com isso e eu quero te ajudar a encontrar. E foi nesse instante, né, que o livro chama de instante santo, quando duas mentes se unem, né, no momento presente, por um propósito que vai além da individualidade, por um propósito maior, esquecem, né, os desejos e os interesses separados, eles se unem por algo maior. E nesse instante, esse instante santo abriu espaço para que o curso viesse através deles para o mundo. E é uma história muito bonita, porque foram 7 anos, né, de transcrição do livro, porque depois desse episódio, a Ellen começou a ouvir uma voz. E ela relutou muito, ela precisou curar muitas crenças, muitas coisas na mente dela, porque ela se considerava, como eu falei, muito cética, e ela chegou a questionar se ela estava ficando doente, se ela estava esquizofrênica, né? Porque pelo conhecimento dela, ouvir vozes não era uma coisa de uma mente saudável. Então ela precisou curar muita coisa, transcender muita coisa para realmente ouvir e seguir essa voz. E aí um dia ela estava super perturbada, porque essa voz ficava falando com ela, e ela foi e comentou com o Bill, Bill, acho que eu tô ficando doida, preciso de ajuda, tô ouvindo uma voz e ela não para de falar comigo, esse é um curso em milagres, esse é um curso em milagres. Tome nota, tome nota. E o Bill falou, faz o que essa voz tá te pedindo. Aí ela tava sentindo muito medo e falou, mas e se acontecer alguma coisa? Aí ela me falou, se acontecer alguma coisa, você joga fora. Tome nota, faz, segue o que ela está te pedindo. E assim, com essa bênção, né, com esse suporte do Bill, ela começou a seguir o que essa voz estava falando para ela e começou a escrever, a transcrever, na verdade, o Curso em Milagres. Então, o Curso em Milagres, ele é um livro que foi transcrito, né? Ele foi ditado, né, por essa voz que se identificou depois para Ellen, depois de muitas curas, depois que ela removeu muitas crenças na mente dela, como Jesus. A voz de Jesus que só de trazer aqui agora, compartilhando com vocês, eu sinto um amor, uma presença muito profunda. Mas Jesus, né, usou essa disponibilidade da Ellen, esse momento santo entre os dois, então usou a habilidade dela de taquígrafa. Na época ela tinha essa habilidade de taquígrafa, que é uma técnica de taquigrafia, né, de digitar muito rápido, e usou as habilidades da Ellen para trazer o Curso em Milagres para o mundo. E foi um processo, como eu falei, de muita cura para ela, porque foram 7 anos, né, desse ditado. E algumas pessoas, né, acham essa história meio estranha e tudo mais, e realmente, se você olha com a mente do mundo, pode parecer muito doido. Algumas pessoas, inclusive, comparam com o processo de psicografia, por exemplo, mas é diferente. É o processo de ditado, né, de transcrição, como foi um livro, é um processo diferente de um processo de psicografia, porque a Ellen, inclusive, às vezes ela estava escrevendo uma frase, ela podia parar ali no meio da frase, ir ao banheiro, atender o telefone, fazer outra coisa, voltava e a voz continuava do mesmo lugar, do mesmo ponto que parou. E eu, pessoalmente, acho essa história muito bonita, porque, para mim, ela de início, ela já traz vários ensinamentos do livro. Um deles, que eu gosto muito e que eu acho que é fundamental para realmente compreender a profundidade, toda a metafísica do livro, porque é um livro metafísico, que vai além dos nossos sentidos físicos, né?
é o ensinamento, né? É o princípio de crer para ver. A gente está muito acostumado com um jeito de pensar, um jeito de agir, aonde a gente tem que ver para crer, né? A gente está muito acostumado a confiar nos sentidos do corpo, na nossa percepção humana, individual, para definir o que é verdade e o que não é, o que é certo, o que é errado e tudo mais, né? Então, a gente usa muito os sentidos do corpo para isso. E o livro vem desconstruindo tudo isso e ele fala, não, na verdade é crer para ver. E aí ele coloca alguns ingredientezinhos nisso aí, que é a fé, né? Que é a confiança no invisível. Aqui no mundo da forma, a verdade ela é invisível, né? Essa voz, a Ellie não podia ver um corpo com essa voz, ela precisou confiar muito e seguir, né, essa voz. E assim foi o meu caminho também, é aí que o meu caminho começa a se cruzar com, com o livro, O Curso de Milagres, porque eu, eu sempre tive muitos episódios de depressão na minha história como Paulinha, e eu sempre também ficava questionando, não é possível que a vida é isso. Não é possível que eu tô aqui para isso. Tem que ter um outro jeito de viver. E eu sempre me considerei muito buscadora, então eu busquei muitos jeitos, muitas ferramentas, muitos cursos para encontrar uma saída para isso. E foi esse livrinho azul aqui, e seguindo realmente ele, que eu realmente consegui ouvir essa tal da voz, que nada mais é do que a guiança de Jesus para fora desse sonho, para fora das minhas crises, para fora desse mundo. Né? Tem até um exercício do livro que fala, além desse mundo, há um mundo que eu quero. Então, seguindo esse ensinamento, seguindo essa guiança, que nem sempre vem em formato de voz, às vezes é uma sensação, às vezes é alguém que me fala, às vezes é uma coisa que acontece, né? Essa guiança, seguir ela, faz com que eu realmente compreenda esses ensinamentos. E aí acho que vale falar, porque diferente de um livro, né? Eu falo que quem acha que o Curso de Milagres é um livro está perdido, porque não é um livro, não é só um livro, né? Ele está num formato de livro, mas o próprio nome diz, é um curso de treinamento da mente e um curso de caminho. É um caminho, um curso que você escolhe seguir. Entre vários, tem vários caminhos, né, que nos levam a milagres. Mas é um curso, é um treinamento mesmo da mente. Em Milagres, por quê? Porque ele traz isso, o ensinamento do livro, ele é um ensinamento que tem que ser experienciado. Diferente também do que a gente aprende aqui no mundo, né? Aqui no mundo a gente primeiro aprende a teoria e depois você vai praticar. Sabe, na faculdade você faz lá alguns anos, aí depois você vai para um estágio, depois que você forma, você está apto a ser um profissional. No curso, não. A prática e o aprendizado vem junto. Né? Você precisa primeiro querer praticar e experienciar para aí sim compreender, né, esses ensinamentos que são tão profundos, porque a experiência, inclusive tem uma frase dele que fala, uma experiência virá e acabará com todos os seus problemas. Então, o estudo do curso, né, que transcende o formato de um livro, ele tem que ser experiencial e ele é cíclico, diferente também do estudo que a gente está acostumado aqui no tradicional. Um estudo tradicional no mundo, ele é linear, né? Tem uma construção, uma coisa antes da outra e tudo mais. No estudo do livro é cíclico, então sempre parte do ponto que a verdade vai na ilusão para a gente poder compreender e volta na ilusão com uma consciência diferente. Então, é um estudo cíclico. Cada vez que você for estudando, você vai compreendendo novas coisas de uma nova perspectiva. Isso que é o de um curso em milagres. Então, você tem que estar nele, você tem que estar em ação, em treinamento.
você dentro, né? E milagres é o quê? É uma mudança de ideia. Então, o curso em milagres é um curso, um caminho de mudar de ideia. Mas mudar de ideia como assim? Vou explicar. O curso traz na metafísica base dele uma famosa frase, que se você já ouviu falar dele, possivelmente já deve ter escutado essa frase, que fala assim, tá bem na introdução do curso, fala assim, este curso pode ser resumido muito simplesmente em... Inclusive, acho que eu vou ler, sentir de ler para vocês. Está bem aqui na introdução do livro. Acho que eu vou ler a tradução inteira, tá bom. A introdução fala assim, esse é um curso em milagres, que era o que a Ellen ouvia desde o início. Esse é um curso em milagres, tome nota, esse é um curso em milagres. Então, ele começou assim, esse é um curso em milagres. É um curso obrigatório. Eu lembro a primeira vez que eu li isso, eu falei, nossa, que arrogância, um curso obrigatório, se eu não quiser fazer. E aí, estudando e praticando, você compreende que ele não está falando do livro ou desse curso, ele está falando do processo que a gente vai ter que fazer com a mente, ele é obrigatório. Independentemente se você escolhe o caminho um curso em milagres do livro como ferramenta, né, praticando os ensinamentos, se você escolhe meditação, yoga, qualquer outra técnica, é um curso obrigatório. O que a gente realmente está fazendo é mudando a mente. E aí ele fala, só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. Significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. O oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Esse curso, é a frase que eu estava falando, esse curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente desta forma. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Então aqui nessa introdução ele já traz muita informação, né, sobre esse curso e do que eu estava falando, que é o milagre. Por quê? Nada real pode ser ameaçado. Para o curso, a nossa realidade, a verdade sobre a gente é puro amor, né? Por isso que ele fala, o oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Então aqui ele já traz uma informação muito importante sobre um curso em milagres, que é o fato de que ele é um caminho não dual, é uma abordagem não dualista. O que significa isso? Para o curso em milagres, o medo ou a sombra ou o lado negativo, né, sei lá, tem várias formas de ver isso, ele não é verdadeiro, não faz parte do que é real em nós. Por quê? O que é real em nós, o que é verdadeiro, que é o amor, ele é tudo que há. Ele é a unidade, ele é um estado de unidade, um estado de plenitude. E se tivesse o oposto desse estado de plenitude, então o amor não seria tudo, né? Ele tinha que ser tudo menos o medo, então não dá, a conta não fecha. Então, para o curso em milagres, essa dualidade não existe. Por isso que ele fala, nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, né? Então, aqui ele traz essa pequena, grande informação de que a gente está dentro de um sonho e que a gente está acreditando muito nesse sonho. Só que esse sonho não existe, não é real. Né? Ele parece real porque a gente pega a nossa realidade, você é real, o amor é real. E a gente empresta esse nosso poder, né, da realidade para a ilusão.
E aí essa ilusão parece trazer muito medo, parece trazer muito sofrimento, parece trazer muitos problemas, muitos conflitos, né? Enfim, então para o Curso em Milagres, esse outro jeito de viver, que a Ellen e o Bill buscaram tanto, que eu busquei tanto na minha história e que eu tenho certeza que você busca também, senão você não estaria ouvindo isso aqui agora. Para o curso, esse outro jeito é o jeito de Deus, o jeito amoroso. É reconhecer ilusão como ilusão e verdade como verdade. Porque o caminho em milagres é isso, é perdoar as ilusões e conseguir ver que nada real pode ser ameaçado. Né? Nada real pode ser ameaçado. Nada que você fez, que você pensou, pode mudar o amor que você é. Nada que ninguém faz ou pensa pode mudar o que Deus criou. E nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Então, isso é um milagre. É você trocar um sistema de pensamento ilusório, egóico, né, do ego, que acredita na individualidade, na separação, no medo, na dualidade, pelo sistema de pensamento divino, né, do amor, da unidade, da paz, da alegria, que é isso de que nada real pode ser ameaçado. Então, um curso em milagres é isso, é um caminho de aprender a ver a ilusão como ilusão e a verdade como verdade. É por isso que dá para treinar com tudo, né? Você vai ter que fazer esse treino, por isso que é um curso obrigatório, independentemente se você vai usar essa ferramenta, esses ensinamentos ou não, em algum momento a gente vai ter que fazer esse treino de ver a verdade como verdade e a ilusão como ilusão. Então é um caminho muito direto para quem escolhe esse treino e ao mesmo tempo pode ser muito desafiador, porque quando você começa a aprofundar nisso, a gente começa a ver o quanto de apego a gente tem a esse sonho, né, a essa ideia ilusória dos personagens que a gente cria nesse sonho, das histórias, dos enredos que a gente cria para esse sonho, e é um caminho de realmente desfazer tudo isso, para se lembrar do que Deus já fez, porque Deus já nos criou perfeitos, plenos, eternos, e a gente só está sonhando um sonho insano aí, pensando que a gente poderia ser diferente do que Ele criou. Então, um caminho de lembrar de Deus, um caminho de lembrar do amor, que nós já somos. Não tem nada que você precisa fazer para merecer. É um curso muito lindo por isso, porque você não tem que corrigir nada, você não tem que buscar ser sua melhor versão, você não tem que fazer mais, você tem que aceitar o que Deus já fez. Por isso que é incrível, por isso que é um caminho tão lindo, né, de aceitação, de uma aceitação profunda do que já é. Então é isso. E aí, sendo, né, nesse formato de livro, ele é dividido em 3 partes básicas. Tá? A primeira parte é o prefácio, que explica a história, conta um pouquinho dessa história da Ellen e do Bill, e também de alguns fundamentos do curso, e o livro-texto, que tem 31 capítulos, tá? Essa é a primeira parte. A segunda parte é um livro de exercícios, onde tem 365 exercícios. Para quê? Para você treinar a mente, lembra? Um curso. E a recomendação do autor do livro é que a gente não faça mais de um exercício por dia. Então, é 365 dias de treinamento. Para a gente conseguir acessar esse outro jeito, esse outro estado de consciência e consiga realmente compreender tudo que ele está falando aqui. E aí a terceira parte é o manual dos professores, esclarecimento de termos e suplementos, né? Que é como que você transfere, porque uma vez que você acessa todo esse amor, ele não vai caber mais em você. Ele não cabe mais na sua vida. Então você vai ter muita vontade de expandir isso, de compartilhar isso. E no manual dos professores, no esclarecimento de termos e nos suplementos, ele explica pra gente a forma mais amorosa, carinhosa, cuidadosa de fazer isso.
É incrível. Ele responde perguntas muito profundas do tipo, o que é o mundo? O que é o pecado? O que é Deus? O que é Deus, será? Enfim, responde muitas perguntas. As perguntas que eu mais senti que foram respondidas no meu caso, perguntas que eu me perguntei a minha vida inteira, desde criança, né, eu nasci no interior de Minas Gerais, numa cidade pequena, e onde todo mundo conhece todo mundo, e eu sempre fui muito questionadora, ninguém conseguia me entender, sempre me sentia um ET, que não conseguia encaixar no mundo, ninguém me entendia, e hoje eu entendo que é porque eu vim trazer a consciência desse outro mundo, né? Mas eu sempre olhava para esse mundo que eu via quando pequena e me questionava, o que será que essa pessoa é feliz e essa pessoa é triste? O que faz uma pessoa viver doente e outra pessoa ser extremamente saudável? O que faz uma pessoa... Eu tive um primo, por exemplo, que faleceu super novo de um acidente de carro. O que faz uma pessoa morrer de um acidente de carro e outra pessoa viver... Eu tive uma avó que viveu 99 anos, sei lá. Eu ficava, que tipo de Deus que escolhe? Você vai ter câncer, você não. Você vai morrer com 18 anos, você vai morrer com 99. Tinha algumas perguntas que não, sabe, não conseguia encontrar respostas, né? E o curso me trouxe muita compreensão dessas respostas, né? Que foram dessas perguntas. O que eu estou fazendo aqui? O que é isso? O que é o mundo? O que é essa bagunça? O que é livre-arbítrio? Sabe? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? O que eu tenho que fazer aqui? Quem sou eu? Então, é um caminho para responder de forma muito prática e experiencial, não é teórica, não adianta só ler, não adianta nem só decorar. Teve uma fase que eu ficava, não, tá bom, vou decorar esse livro e vou finalmente compreender toda a verdade da humanidade. Também não vai funcionar. Tem que ser muito experienciado, vivido, né, para realmente alcançar esse outro estado de consciência. Mas as respostas estão aí e ele responde profundamente tudo isso. Então é isso, acho que vale falar também, deixa eu ver dos pontos que eu anotei aqui. É um livro que tem uma linguagem cristã, tá? E de propósito, porque para o livro tudo acontece na nossa mente, né? Toda correção acontece na mente, tudo é na mente. Então é um treinamento mental, né? E sendo na mente, a gente precisa aprender a perdoar na mente os equívocos. E na nossa mente tem muito equívoco sobre Deus, sobre Jesus, sobre milagres, sobre pecado, né? Equívocos que foram implementados mesmo ao longo da história, né, da humanidade, pelas religiões, pelas famílias, pela sociedade, enfim. Então, como o livro acredita que toda correção é na mente, a gente, inclusive, precisa aprender a perdoar esses equívocos, né, de distorções que tem aí na nossa mente. Então, a linguagem, ela vem também para isso. Eu, como tive uma família muito religiosa, eu tinha muito preconceito com a linguagem do livro. Eu achava muito difícil, muito distante, eu tinha muito preconceito, eu não podia ouvir a palavra de Deus. Tem gente que me olha hoje e fala, você é toda de Páscoa, similar. Gente, vocês não sabem o trem que tem por trás, de verdade. Eu sou a prova viva de que o que está aqui funciona mesmo, porque eu era muito racional, muito intelectual também, muito preconceituosa com isso. E o curso veio, fez uma lavagem na minha mente e me levou para um caminho muito experiencial e prático do quanto realmente é lindo. É lindo desfazer tudo isso. Inclusive, nos exercícios, como eu falei, são 365. A primeira parte dos exercícios, que vai até, acho que 221, se eu não me engano, ele chama de desfazer, que realmente ele mostra para a gente esse sistema de pensamento ilusório que a gente se identifica muito claramente. E a gente precisa desfazer ele, mas você precisa olhar para ele para conseguir desfazer. Então, essa primeira parte dos exercícios faz isso com a mente.
né? De você olhar e ver o significado que você dá para tudo. E a segunda parte é uma parte de refazer. Então, é uma parte onde é reforçado na nossa mente aquilo que Deus já fez, né? Só que para esse refazer, para a gente conseguir reforçar na mente isso, né? O que Deus já criou, a gente precisa desfazer, precisa dessa primeira parte, do desfazer. E é isso. Eu sei que em um encontro assim, né? Não dá para passar tudo, é um caminho muito rico, muito profundo. Eu queria deixar aqui o convite para você seguir a gente no Instagram, a Frequência do Amor, @Frequência do Amor, ou acompanhar no nosso site www.frequenciadoamor.com, ou no meu Insta, que é @Paulinho Oliveira, ou no nosso YouTube, que é /Frequência do Amor também. Tem muito conteúdo lá para vocês. A gente tem um grupo de estudos, né, dedicado a promover, né, tanto a experiência dos alunos com esse conteúdo, a interação entre eles e compartilhar um conteúdo muito puro, com os ensinamentos muito puros, né, do Curso em Milagres. A gente tem uma lojinha que vende o livro, vende outros livros sobre o Curso em Milagres, alguns livros que podem ser mais introdutórios, se você não sente que é o seu momento ainda, então tem vários lá, todos os livros da nossa lojinha, que tá lá, lojinha.frequenciadoamor.com, ou no nosso site frequenciadoamor.com tem lá também a lojinha. Você pode ver toda a curadoria, ela é preparada, né, e muito pura sobre os ensinamentos do curso. Então tem muitos livros, tem muitos autores que se dedicam a viver isso. O curso Milagres já foi traduzido para muitas línguas, se não me engano, quase todas as línguas oficiais já tem tradução dele. Tem grupos de estudos no mundo inteiro sobre ele. Tem várias comunidades, né, pessoas que se reúnem para viver esses ensinamentos. Tem de tudo, tem muitos filmes que são inspirados nos ensinamentos do livro. É um caminho, gente, é incrível. E uma vez que você entra, você compreende, sabe? O que eles chamam de canção esquecida. A verdade sobre a gente é uma canção esquecida, que está ali no fundinho da nossa mente e tem muita coisa por cima, mas que se você escuta alguém cantarolando assim, você lembra. E esse é o nosso propósito na Frequência do Amor, porque a gente acredita profundamente que quanto mais você se lembra do amor, quanto mais você escolhe vibrar na frequência do amor, que é a nossa frequência natural, essencial, quanto mais você escolhe por isso, quanto mais você escolhe transcender essa mente equivocada, essas ilusões, mais a gente também faz essa escolha. Quanto mais você se lembra, mais a gente se lembra. E é um presente pra gente entregar tudo isso que a gente entrega, tá bom? Tem os lembretes do amor também, tô até aqui com uma canequinha, são os coraçõezinhos no Instagram. Os lembretes do amor são frases, tipo mantras, assim, todos também inspirados nos ensinamentos do Curso em Milagres, muitos deles da minha própria prática, estudando os princípios e tentando reforçá-los na minha mente. É uma ferramenta para quem está começando, né, esse caminho novo, é uma ferramenta super prática, super amorosa e fofinha. A gente, toda na Frequência do Amor, a gente tem um pouco dessa sensação, porque o amor é assim mesmo, é fofinho, é alegre, é leve, é acolhedor, né? E os lembretes têm um poder imenso de corrigir a nossa mente e de nos lembrar disso. Então tem lá vários lembretes no Instagram, tem o Insta dos lembretes, que é lembretes.do.amor, que a gente posta um lembrete todos os dias. Tem muita coisa. Se você sentir no seu coração esse chamado pelo Curso em Milagres, a gente vai ter o maior prazer de compartilhar todo o nosso amor, todo o nosso coração e esse caminho com você, tá bom? Acho que era isso que eu queria passar hoje, plantar essa sementinha aí no seu coração e nos colocar aqui à disposição, caso você sinta
que esse pode ser também o seu caminho, tá bom? E é isso, nosso desejo que esse amor vibre cada vez mais em nós e continue reverberando no mundo. Agradecer mais uma vez a toda a organização desse festival maravilhoso que reuniu tanta gente linda e abriu espaço, né, nos deu essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa luz, do nosso amor com vocês. Obrigada de todo o meu coração. Obrigada a você também que escolheu estar aqui com a gente até agora. E eu estou à disposição. Um beijo. Gratidão.